Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Ajude-nos a trazer mais conteúdos como este, deixando seus comentários e sugestões. E se foi relevante para você, se inscreva no canal e bora lá para mais um conteúdo de qualidade. O ócio criativo. O ócio criativo, do sociólogo italiano Domenico De Masi, foi publicado pela primeira vez em 1995. Fez tanto sucesso que se reinventou novamente no ano 2000, a partir de um bate-papo com a encarregada da nova edição, Maria Serena Palieri. No computador do autor, na época, a frase bem-humorada que desfilava na tela era um ditado espanhol: "O homem que trabalha perde tempo precioso." O trabalho para De Masi é voltado para a produtividade eficiente, que também inclui a riqueza do saber e a melhor distribuição do tempo. E o ócio, do título do livro, não se refere à indolência, à preguiça. Ele não é alienante. É libertador. É um modo novo de definir o trabalho. O ócio criativo combina, portanto, em seu conceito, o trabalho, o estudo e o lazer. Domenico De Masi é contra o modelo que surgiu centrado na idolatria do trabalho e competitividade. Para De Masi, e com certeza para você que é um profissional que lida com o intelecto e a criatividade, o futuro é de quem sabe ficar livre da ideia do trabalho como uma obrigação chata. Vamos então, com 12 minutos, nos preparar para praticar o ócio criativo? Cérebro e criatividade. Do trabalhador braçal ao profissional de colarinho branco e de bermuda em seu home office, estamos caminhando em direção a uma sociedade que fundamenta não mais no trabalho, mas no tempo livre, baseada em um mercado de trabalho que valoriza o cérebro e a criatividade. A nossa sociedade atual, que De Masi chama de pós-industrial, oferece libertação da alma, oferece o ócio criativo. Mas para isso acontecer, é preciso se livrar de hábitos adquiridos na velha sociedade, como trabalhar de tantas a tantas horas, dormir com o despertador ligado e reservar um tempo para nos instruir e nos divertir. Corpo quieto, mente irrequieta. A sociedade pós-industrial privilegia a produção de ideias, o que por sua vez exige um corpo quieto e uma mente irrequieta. Exige aquilo que De Masi chama de ócio criativo. As máquinas trabalharão num ritmo sempre mais acelerado, mas os seres humanos terão sempre mais tempo para refletir e para idear. Essa tendência vai continuar no futuro. O mundo globalizado. É evidente que o mundo agora é uma grande aldeia. Sentimos impulsos de conhecer o todo, de trocar mercadorias com mercados distantes. Queremos colonizar pessoas com nossos produtos e ideias, expandir capitais, moedas e fábricas. Esses impulsos produzem reações de esquizofrenia, com euforia pela sensação de poder estar em toda parte. Ao mesmo tempo, por outro lado, temos a sensação de fragilidade, com o impulso de buscar segurança nas próprias raízes e no próprio ambiente. A qualidade do tempo livre. Devemos dar ao tempo livre um sentido mais pleno e ao ócio um realce mais positivo. Dosar nosso tempo livre em 3 partes, em medidas adequadas, de acordo com nossa vocação e situação de vida. Uma parte dedicada a nós mesmos, ao cuidado com o nosso corpo e com a nossa mente. Outra dedicada à família e aos amigos. A terceira voltada à coletividade, contribuindo para sua organização civil e política. Intelectualização
emotividade e androginia. Em nosso período pós-industrial, atividades cerebrais predominam em relação às manuais. E as atividades virtuais também. O grande lance é a criatividade. Criatividade requer emoção, fantasia, racionalidade. E sem emotividade não se cria nada de novo. E emotividade vem basicamente da feminilidade, o que nos levará a uma sociedade do tipo andrógena, sem papéis hierárquicos e rígidos para homens e mulheres. Carisma a favor da criatividade em grupo. O carisma é algo essencial nos processos criativos de grupo. A criatividade aflora com materiais conscientes e inconscientes, emocionais e racionais. É uma mistura de fantasia e concretude. Para que ela aconteça em um time, equipe e até em uma nação, são necessários clima de entusiasmo individual e coletivo, liderança apaixonante, carismática. Cadê o chefe carismático? O chefe carismático sempre deve estar presente para entusiasmar a equipe, cortar procedimentos inúteis, gratificar os criativos, promover a inovação e a coragem de enfrentar o desconhecido. Quanto mais uma organização é capaz de estabelecer um ambiente que estimule a criatividade, mais eficiente ela é. Os jovens digitais em campo. Quem é fera na área digital dificilmente deixa de produzir. Produz cinema, música experimental, disponibiliza jornais e revistas, viaja na internet, vende bijuteria, anima amigos, centros comunitários e por aí vai. Os digitais criaram uma nova cultura material, social e de ideias. O turbocapitalismo, capitalismo que corre desenfreado, não os aceitou de cara, mas esses jovens batalham para mudar o mundo e estão por toda parte. O trabalho à distância. O trabalho à distância pode nos manter em casa, mas também nos leva longe por meio da internet e nos permite mudar de cidade e, mesmo assim, trabalhar para a mesma empresa. Precisamos ter uma mente elástica e com flexibilidade prática para gerir todos os tipos de situações. A tecnologia a serviço do trabalho à distância permite trabalhar até de roupão e diminuir os deslocamentos, os engarrafamentos. Mas exige estudos cada vez mais contínuos e especializados e a mudança de cidade, de país, de um continente a outro. Esse tal de overtime. Overtime é o tempo que ficamos esquentando a cadeira do escritório sem que seja necessário. Para Domênico De Masi, é preciso uma ação drástica para combater isso. Com os microprocessadores e máxima automação, isso não é preciso. Muita gente poderia se limitar a trabalhar 5 ou, no máximo, 6 horas por dia. Muita gente poderia sair para dar uma volta mesmo nesse horário de trabalho, sair do aquário para receber estímulos criativos. Redução drástica dos horários. Para o autor, as pessoas passam, seja nas empresas, seja nas repartições públicas, o dobro do tempo necessário. E ele vai além. Sugere uma semana feita de no máximo 3 dias úteis e mês com no máximo 3 semanas de trabalho. É bom para você? É bom para todo mundo? Um horário mais flexível para o trabalho teria efeitos positivos, seja dando emprego a quem não tem, seja gerando mais eficiência e criatividade dos que já estão empregados.
Segundo de Masi, no futuro vamos poder descansar em qualquer hora do dia ou em qualquer dia da semana. A própria família vai fazer o trabalho doméstico sem delegar a terceiros, pois o trabalho doméstico ficará mais rápido com os eletrodomésticos, alimentos pré-cozidos, casas menores e funcionais. Igualdade entre os sexos na distribuição dos trabalhos. Com a redução drástica dos horários de expedientes, o álibi do trabalho para ficar fora de casa o dia todo vai para o espaço. Isso restitui os maridos às suas mulheres e vice-versa. As mulheres não vão ficar com todas as responsabilidades familiares, como a organização, criação dos filhos, entre outras. A paternidade pode e deve se igualar à maternidade. Criar é um clique que acontece de repente. Nós estamos atravessando uma passagem de época, da atividade física à atividade intelectual. Estamos desativando mais o corpo e ativando mais a mente. Os publicitários já sacaram que para criar um slogan, podem estar até embaixo do chuveiro, pois a cabeça carrega o trabalho para onde quer que vá. As empresas são orientadas pelo mercado e, portanto, precisam que seus funcionários estejam imersos na sociedade, não destacados dela. A aversão ao ócio. Antigamente, enquanto o trabalho exigia esforço físico, as pessoas eram obrigadas a trabalhar, porque se a escolha fosse delas, não trabalhariam. As religiões foram muito duras com isso. Pregavam o preconceito de que gozar do ócio é pecado. O tédio convertido em ócio criativo. A nossa solução para sair do tédio é convertê-lo em ócio criativo. Preencher o tempo com ações escolhidas por vontade própria, em vez daquelas que se faz por coação. A nutrição da criatividade são as horas de reflexão ou exercício, que podem parecer perda de tempo. Mas, na verdade, é o perambular com o corpo e a mente que resulta numa ação positiva, numa obra de arte, num novo teorema, num romance. O ócio como instrumento criativo. O ócio criativo é aquela trabalheira mental que acontece até quando estamos fisicamente parados, ou mesmo quando dormimos à noite. Ociar não quer dizer não pensar. Significa não pensar em regras obrigatórias, não ser assediado pelo cronômetro. O ócio criativo é o alimento das ideias. Do mesmo modo que as máquinas usavam certas matérias-primas, o cérebro precisa de ócio para produzir ideias. E ideias são necessárias para a sociedade se desenvolver. Precisamos educar os filhos e jovens, tanto para trabalhar quanto para aprender a aproveitar o ócio. Conselhos para o futuro. Ensinar que o trabalho não deve ser uma obrigação opressora, e sim um prazer criativo e estimulante. Soma-se a isso a necessidade cada vez mais imprescindível de ensinar também o não trabalho, ou seja, as atividades ligadas ao tempo livre, aos cuidados e às atenções. Formar os jovens para reprojetar continuamente a própria existência. Educar para que não se tema o fluir incessante das inovações. É na mudança que as coisas repousam, já dizia sabiamente Heráclito, filósofo grego, pai da dialética. O ócio criativo em todos os sentidos. Pela primeira vez, o homem enxerga o seu verdadeiro e constante problema: como utilizar a liberação de seus opressores e empregar o tempo livre,
que a ciência lhe proporciona para viver bem, prazerosamente e com sabedoria. Em 1935, Bertrand Russell, um dos mais importantes matemáticos, filósofo, escritor, sociólogo e outros mais, publica o seu Elogio do Ócio. Já nas primeiras páginas, ele diz a que veio: Eu acho que neste mundo se trabalha demais e que incalculáveis males derivam da convicção de que o trabalho seja uma coisa santa e virtuosa. Mas, em vez disso, o caminho para a felicidade e prosperidade acha-se na diminuição do trabalho. A ética do trabalho é a ética dos escravos e o mundo moderno não precisa de escravos. Esse conceito resume perfeitamente o pensamento do nosso autor. Os do contra. Um dos poréns de quem critica o trabalho de De Masi é: quem financia uma sociedade no qual o tempo livre predomina. De Masi explica: as máquinas agora trabalham cada vez mais e os cidadãos, portanto, podem trabalhar menos. Isso não significa ficar de pernas para o ar, e sim que não devemos mais nos matar de trabalhar como os operários da sociedade industrial. E a ética do ócio? Ela acontece quando se trabalha com comportamento ético, evitando resultados vantajosos somente para nós mesmos e prejudiciais para os outros. Quando se vive o ócio, pode-se viver prevaricando, roubando, violentando, entediando ou explorando. Ou escolher viver com vantagens individuais e coletivas, sendo feliz sem prejudicar ninguém. Notas finais. Descansar? Descansar de quê? Eu, quando quero descansar, viajo e toco piano. Arthur Rubinstein. Estamos em meio a uma resolução de época, pós-industrial, comparável a duas outras transformações igualmente decisivas na história humana: a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial. A sociedade pós-industrial privilegia a produção de bens materiais e os produtores de ideias. A tecnologia atual, o desenvolvimento organizacional, a globalização, a evolução dos meios de comunicação e da escolarização em todo o mundo permite viver mais e reduzir o tempo humano drasticamente para a produção de bens e serviços. O tempo livre prevalece sobre o tempo absorvido pelo trabalho. O trabalho já não representa mais a categoria geral que explica o papel dos indivíduos e da coletividade. A capacidade de valorizar o tempo livre determina o nosso destino cultural e econômico.